Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou fazer um penteado com trança na goia. Eu queria ensinar vocês a como eu faço em minha trança. Tanto por me pedirem, tanto porque eu sei que existe uma certa dificuldade em fazer em si mesmo. Às vezes você consegue fazer em outra pessoa, mas não em si. Então pra isso que eu tô aqui hoje. Como eu disse, a trança vão ser 4 tranças. A trança não, né? O penteado. Primeiro eu vim aqui com esse pentinho fino. Não tem nenhum espelho atrás, então se ficar torto vai ficar, então tá assim. Vou começar pelo outro lado. E aqui eu vou tentar dividir no meio. Tá muito torto. Ainda está ruim, mas melhorou. Eu uso essa pomada aqui pra tranças. Ela não é a das melhores, mas ela tem um preço muito bom. Eu gosto de fazer uma divisão limpa, pelo menos na frente. Atrás, né, não vou enxergar, não tem problema. Mas a frente eu gosto de fazer uma divisão limpa. Então eu venho bem na divisória e passo assim. Venho novamente aqui com essa ponta e faço a divisão. Eu não faço questão de usar pomada enquanto meu cabelo tá com chapinha, porque realmente é muito prático fazer. Porém, eu vou usar bem aqui na frente, olha, por causa do baby hair. E aí eu vou chegando para trás. Eu gosto de usar essa escovinha também, pra deixar ele bem retinho. E a posição do braço é o seguinte. Quando você faz uma trança lateral, a mão ao contrário da trança você pode deixar embaixo e a mão do mesmo lado pode ficar em cima. Assim, essa mão, esse braço vai estar sempre embaixo, sempre apoiado, não vai doer. Se doer, vai ser pouco. Então, mão ao contrário, embaixo, mão do mesmo lado, em cima. Dividir uma mechinha. Vou pegar gel, colocar aqui no meu braço. Novamente, eu vou passar aqui na frente porque secou. Vou vir com a escovinha e separar novamente. Com essa posição de braço, você pode deixar seu cabelo na frente. É até melhor pra você enxergar. E aqui você vai dividir em 3 mechas igual uma trança tradicional. Então aqui temos 3 fitas. Essa fita de cima, essa fita de baixo. A fita do meio não precisa se preocupar. E na sequência que eu vou ensinar vocês, começa pelo de cima, mas vocês também podem começar pela fita de baixo. Então, sempre segurando os dois com uma mão, o outro com uma. O de cima, ele vai para o meio. Então, aqui, ó, o de cima, ele tá aqui no meio. Então, o de baixo, ele vai para o meio depois. Sempre o de cima, depois o de baixo. O de cima vai para o meio novamente. E nisso, ele pega uma mechinha aqui em cima, ó. Eu vou vir aqui com gel. Vou passar aqui, peguei muito gel, ops. Passei aqui, olha. Eu venho, pego uma mechinha e ajunto. Então, o de baixo, ele vai para o meio primeiro, olha. O de baixo, ele foi para o meio. Pegamos uma mechinha aqui embaixo e ajuntamos. Sempre é isso. Ele vai para o meio, alimenta ele. Então, de cima, ele vai para o meio, pega a mechinha e alimenta. Depois, o de baixo, ele vai para o meio, pega a mechinha e alimenta. Depois o de cima vai para o meio, ó, vou vir com um pouquinho de pomada, vou passar a pomada para deixar ele bem rente à raiz. Pegou a mechinha, alimenta. Depois o de baixo aqui, ele vai para o meio, vou vir pegando aqui embaixo, alimenta ele. E assim vai indo, e sempre dando umas puxadas, ó, para ele ficar bem rente à raiz. Então o de cima, ele vai para o meio, vou pegar um pouquinho aqui, vou passar. Pegar uma mechinha aqui e alimenta. Depois o de baixo, ele vai pro meio. Eu vou pegar um pouquinho de pomada porque eu não passei aqui embaixo, né? Vou passar aqui, eu acho que eu passei até muito. Eu venho com a mechinha e alimento. E essa mechinha nós fazemos como? Nós pegamos pela metade do cabelo. Então, ó, o de cima, ele vai pro meio. Vou pegar um pouquinho de pomada, vou passar. Eu venho e pego aqui, ó, pelo meio. E aí eu ajunto. Quando a mechinha ela é bem menor, aí você pode pegar ela toda. Mas quando você consegue fazer uma trança maior assim, com esse tamanho, você consegue fazer ela até pelo meio. Então, de baixo foi para o meio, pegou a mechinha e ajuntou. E tudo bem você pegar ela toda. Por exemplo, ó, o de cima, ele foi para o meio. E você pega uma extensão de mecha, de cima até embaixo. Tudo bem, acontece, mas é legal você fazer assim pra ela ir de acordo com a mechinha, ou seja, sua trança ficar de acordo com onde você tá pegando a mechinha. Porém, quando chegou mais ou menos aqui, acho interessante mudar a posição do braço para ela não ficar caída quando ficar chegando lá atrás. Então, nós vamos trocar
ela de mão. Então a gente memoriza, por exemplo, aqui eu já troquei. Então eu sei que depois que eu trocar de braço, eu tenho que alimentar. Você me coloca isso na cabeça de vocês. Você já colocou a de cima ou de baixo no meio e depois você tem que só alimentar. Então aqui eu vou trocar de braço. Então esse de baixo eu vou pegar com a mão que tava do mesmo lado da trança. Então a mão que é ao contrário vai pegar o de cima e a mão do mesmo lado vai pegar o de baixo. Agora, eu sei que eu tenho que alimentar a trança, então eu vou vir um pouquinho de gel aqui, ó, na minha mão. Vou jogar meu cabelo pra trás pra facilitar. Eu vou pegar um pouquinho aqui de mecha e vou alimentar. Depois, o de cima, ele vai pro meio. Vou pegar aqui uma mechinha e vou alimentar. E assim eu vou indo, ó. O de baixo, ele foi para o meio. E novamente, eu vou passar um pouquinho de pomada e vou alimentar. Vou fazer aqui de trás pra vocês verem. Primeiro eu vou pegar a pomada. Vou passar aqui nesse braço, porque eu vou precisar. No meio. Então, eu vou passar aqui. E aí eu vou vir com a mechinha. Vou alimentar. E agora, o de baixo, ele vai para o meio. Vou vir aqui com uma pomada aqui na minha mão. Vou passar aqui, vou vir com a mechinha e alimentar. Ó, aqui eu pego a última mecha e eu tenho que fazer bem apertadinho. Aqui eu já consigo jogar aqui pra frente. Vou trocar de braço, ver direitinho e aí eu vou continuar. E aqui eu vou amarrar com um elastiquinho. Na verdade não exatamente precisa, mas é bom. E aqui está pronta a trança. Ela tá bem rente à raiz e acompanhando o meio. Ela não tá caída pra esse lado, porque quando a gente começa a fazer com essa posição de braço, a gente vai jogando aqui pro lado. E aí ela vai ficando bem pra baixo. E quando chega aqui embaixo, ela fica bem frouxa, puxada. Então é legal essa troca de braço. Você pode começar daquele jeito, da segunda forma, mas assim você deixa o seu braço mais descansado, sabe? Então eu vou começar aqui o outro. Acabei de perceber que eu usei essa parte da nuca toda pra essa trança, quase toda, mas não tem problema. Eu mostrei duas técnicas e nessa aqui nós vamos usar só a segunda. Como é o topo, a gente tem que fazer uma trança bem central, então a melhor técnica é a segunda. Então eu tenho que desembaraçar ela para trás. Vou passar aqui na frente e vou tirar o baby hair. Então, eu vou passar aqui mais pomada. Aqui, vou separar em 3 novamente. Então, mão pode segurar um só e a outra mão segura 2. Então, começamos pelo de cima. O de cima, ele vai pro meio, sempre passando por trás. Depois, o de baixo, ele vai pro meio. E na segunda vez que o de cima, ele vai pro meio, aí eu vou vir aqui com um pouquinho de pomada. Vou passar. E aí, nós pegamos uma mechinha, ó, a gente vai e alimenta ela. E aí, o de baixo, ele vai para o meio. Eu vou vir com um pouquinho de pomada aqui. Eu vou separar a mechinha e vou juntar. Ela até que tá indo bem feinha, na verdade. Então eu vou recomeçar. E está tudo bem recomeçar, não dá certo de primeira, você vem e refaz. Novamente, eu vou separar uma mechinha, vou desembaraçar aqui pra trás, vou dividir em 3, depois o de baixo, ele vem para o meio, no caso ele vai, né? Depois o de cima, ele vai pro meio, e aí vai pegar a mechinha, vou pegar bem fininha, e aí a junta. Depois o de baixo, ele vai pro meio, pega a mechinha aqui, e a junta. E assim vai indo, olha. Olha, ficou assim. A trança está prontinha. Ela ficou assim aqui atrás. Vocês estão vendo que ela tá seguindo bem no meio da divisória. Espero muito que eu tenha sido objetiva. Meu Instagram é Onairis, o link tá na descrição do vídeo. Se inscreva no canal que eu vou estar trazendo vários vídeos ensinando a fazer tranças ou penteados relacionados. E deem um feedback nos comentários pra mim provavelmente trazer outro vídeo de outra forma pra me ensinar. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!